Olá, eu sou a Tabata Lima e esse é mais um vídeo oferecido pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha pelo programa Oficinas Culturais 2020. No nosso bate-papo teatral de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre corpo de personagem. Para quem vem acompanhando os vídeos, reparou que algumas semanas eu posto algumas aulas práticas que eu tenho feito com os alunos pelo Zoom, trabalhando o corpo do personagem. Mas hoje, enquanto o nosso trabalho resultado final não fica pronto ainda, mas já está sendo preparado, vai ficar muito incrível, hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre como uma das formas a gente começar a elaborar o corpo do personagem. O que muito me perguntam é, meu Deus do céu, mas como que eu vou fazer esse personagem? Porque ele é diferente, ele é uma figura assim, assado, e como que eu faço? E aí a gente fica racionalizando e tentando pensar várias coisas que no final era para ser uma coisa mais simples. Então a dica que eu vou deixar aqui para vocês hoje é uma dica corporal mesmo. Quando a gente fala de corpo, vamos falar da nossa estrutura óssea, o nosso corpo, e é o nosso corpo que a gente vai emprestar para o personagem, certo? Então é com o nosso corpo que a gente tem que trabalhar. E quando eu mudo a minha coluna, então eu tô numa postura. Vou afastar aqui um pouquinho. Eu estou assim, essa é a minha postura. Se eu mudo a minha coluna um pouquinho, se eu curvo um pouquinho os ombros, eu já tenho uma outra ideia de postura. Se eu estufo um pouco o peito, eu tenho uma outra ideia de postura. Se eu levanto minha cabeça ou se eu abaixo um pouco minha cabeça. Tudo isso vai dando pra gente ideias de personalidade do personagem, que aí você vai pegar o seu personagem, você vai entender quem é o seu personagem, lendo o texto, descobrir a personalidade dele, entender qual que é, o que ele faz dentro da história. Depois que você descobrir quem é o seu personagem, você começa a trabalhar esse corpo, que é um personagem. Ele é retraído, ou ele é mais pra frente, ele é falador, ou ele é tímido, arrogante, ele é o principal ou não, ele está acima das pessoas ou não. Que eu mudando pequenas coisas na minha coluna, nas minhas pernas, nos meus pés, eu já crio um outro corpo totalmente diferente do meu. E aí você vai brincando com isso, com o seu próprio corpo, até você descobrir o que casa melhor com o seu personagem. A voz do personagem também é a mesma coisa, não é criar vozes, mas é impostação vocal, onde eu vou colocar a minha voz, onde minha voz vai estar. Porque se eu tenho um personagem que é mais autoritário, eu não posso falar numa calma, em tranquilidade, dessa forma. Se ele é um personagem onde ele tem uma cena onde ele quer mostrar autoridade, ele quer mostrar poder, então automaticamente eu estou com o peito mais estufado para fora, eu estou olhando as pessoas por baixo e eu tenho uma impostação vocal mais firme e automaticamente já me dá uma ideia desse personagem, certo? Partindo da coluna, a gente consegue fazer várias coisas, a gente consegue criar várias figuras, coluna, quadril, pés. Então, se eu tô com uma coluna aqui, eu tenho uma ideia de personagem. Se eu estou com uma coluna com os ombros, eu coloco os ombros para baixo e eu tenho uma coluna um pouco mais curvada, eu tenho um olhar mais para baixo, eu tenho uma outra ideia de personagem. Se é a mesma coisa com as pernas, com os pés, se eu virar os pés para dentro, eu já tenho uma ideia de corpo. Se eu andar um pouquinho para fora, eu tenho uma outra ideia de corpo, quadril. Vou deixar no final desse vídeo alguns exemplos de como a gente brincar com isso. Claro que não é isso que define o seu personagem, não é exatamente a postura corporal, mas a postura corporal faz parte da construção e da definição do seu personagem. Você precisa estudar esse personagem, saber exatamente quem ele é, descobrir esse personagem em você, e aí você vai pesquisando isso no seu corpo. Não existe uma chave, não é mágica que vai falar, pronto, agora o meu personagem está pronto porque eu descobri aqui isso, mas é uma pesquisa corporal. Então eu percebo que se eu falar com a cabeça aqui, eu tenho uma voz. Se eu falar com a cabeça aqui, eu tenho outra voz.
O que muda no meu corpo quando eu mudo a minha postura, o que muda na minha voz, o que muda na minha forma de falar, quando eu altero. Fazendo essa pesquisa, você pode experimentar de diversas formas, brincando mesmo, nesse momento de criação. O momento de criação para o ator, para a atriz, é muito gostoso e muito rico, principalmente quando ele tem um tempo para fazer isso, claro, né? Que as coisas não são para ontem. Quando tem um tempo de processo, de criar, você consegue pesquisar em você, pesquisar nas suas atitudes, na forma de andar, e aí você experimenta um corpo, e aí você corre com esse corpo, senta, para, fala, experimenta um outro corpo, experimenta uma postura mais ereta, uma postura mais retraída, uma figura mais engraçada. Como que é meu personagem? Ele é caricato? Porque se ele for caricato, meio engraçadão, assim, eu posso criar uma figura mais, no meu corpo, uma figura mais caricata mesmo, isso só mudando a minha coluna e mudando as minhas pernas, a forma de eu andar. E aí você já cria um gingado, já cria uma forma e automaticamente esse corpo já traz uma voz, uma ideia de voz desse personagem, certo? Então, por que eu tô fazendo esse videozinho falando sobre isso? Claro que não consigo mostrar exatamente pra vocês como funciona, porque a gente tá aqui, ó, do outro lado, vocês estão aí, e fica difícil filmar, ainda mais quando a gente tá filmando sozinha, mas são pequenas dicas, pequenos truques que talvez ajudam a gente a abrir a nossa mente, esclarecer, nossa, olha, partindo desse caminho aqui eu consegui encontrar melhor esse personagem. E quando às vezes a gente só fica pensando, quer elaborar grandes coisas, nossa, eu quero fazer uma coisa incrível, e aí a gente não consegue achar e a gente fica frustrado, e a gente fica, mas eu não consigo achar esse personagem, não consigo achar o seu corpo, não consigo achar a sua voz, não consigo entender. É porque às vezes a gente tá querendo elaborar coisas muito grandes, quando o resultado tá ali na simplicidade. Uma coisinha que você muda tudo. Muda todo o contexto, muda a forma desse personagem, aí você descobre coisas. E partindo daí você vai abrindo a mente e vai embora na pesquisa. É uma pesquisa corporal. Então, para quem tiver aí interesse no teatro, ou para quem estiver ensaiando peças, para quem está querendo montar alguma coisa, pensa nessa pesquisa corporal, usa um tempo ali, ó, para você com você mesma, neste momento de isolamento social, tentar descobrir coisas novas, experimenta vários formatos, várias formas de andar, várias formas de colocar a sua voz, de colocar a sua coluna, os seus pés, o seu quadril. Em algum desses momentos você vai achar alguma coisa que case com o seu personagem e vai abrindo novos caminhos. E se você não estiver fazendo nenhuma peça, nenhum personagem, vale muito a pena pela pesquisa corporal mesmo, pela introdução aí neste mundo de expressão corporal, no mundo do teatro, para ir conhecendo, para ir descobrindo coisas, tá bom? Então, guardem essa dica de ouro, pratiquem, dá uma olhadinha aí no final do vídeo que tem alguns exemplos. E em breve eu vou postar o resultado final daquele nosso trabalho corporal feito com os alunos pelo Zoom, que foi um trabalho muito incrível, muito legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se cuidem das pessoas próximas de vocês, e logo mais tudo isso passa e a gente vai estar juntinho ali, teatralizando. Um beijo, até a próxima. Muito importante não esquecer de fazer um bom aquecimento corporal antes de iniciar a sua pesquisa. Alongue os braços, as pernas, a coluna, o quadril, o pescoço. Se for trabalhar com a voz, também aqueça a voz antes de iniciar o seu trabalho corporal, para você não machucar o seu corpo e nem a sua garganta e conseguir chegar no objetivo, que é achar o seu personagem. Divirta-se e não tenha medo de pagar mico. Bora teatralizar?